A graça e a paz, meus amados. Cadê o sorriso? Estou vendo poucos. Que Deus abençoe a sua vida, os que estão presentes aqui, os amados que também estão nos assistindo. Deve ter algumas famílias assistindo também a transmissão. Nós estamos numa campanha muito desafiadora, campanha de causas impossíveis. Essa campanha de causas impossíveis é para nós. Mas para Deus ela é uma campanha de causas possíveis. Porque para Deus não há impossíveis. E quando Deus, Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele faz com que aquilo que é impossível, torna-se possível para nós também. Então essa é uma campanha das causas possíveis para aqueles que creem. Quem crê aqui? Você já notou qual que é a sua causa? Você sabe muito bem o porquê você está fazendo uma campanha como essa? Você sabe o que você espera no final? Qual que é a bênção? Ou você é daquele que fala assim, não, eu já recebi minha bênção pela fé. Amém? Então muitas vezes a gente aprende a fazer uma oração não de fé, uma oração de esperança. Uma oração que é amanhã que vai acontecer, ou daqui um mês, daqui um ano. Essa não é uma oração de fé, é uma oração que espera, oração de esperança. Oração de fé é hoje, é agora. Você já recebeu, você não vai. E para confirmar isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 11. Nós vamos ler o versículos... Versículo 20. Vamos ler todo o parágrafo, né? Versículo 20 ao versículo 26. Eu acredito que Deus quer falar no nosso coração algo muito especial. Deus tem trabalhado no final desse ano e no começo, final do ano passado e no começo desse ano, algo muito desafiador no meu coração. Ele falou assim, olha, você está pensando muito pequeno, você está vendo as coisas só no natural. Eu quero levar você a ver as coisas do sobrenatural. E não só você ver, mas você vai ajudar as pessoas a ver. E Deus tem ministrado muitas coisas no meu coração. É tanta coisa assim que... Falar, pai, como que eu vou passar isso aqui? Será que como que o pessoal vai receber? Mas eu acredito que Deus ele não quer fazer com que nós venhamos ser positivos. Deus quer fazer com que nós venhamos ser homens e mulheres de fé. E é o que vai fazer a grande diferença. Pai, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração diante do Senhor, crendo que o Senhor já fez coisas em nós. Eu creio que pessoas que entraram aqui não sairão da mesma maneira. Aqueles que permitiram que a Tua palavra penetre no íntimo do seu coração. Aqueles que estavam enfermos já sairão daqui saudáveis. Aqueles que estavam sendo aprisionados por algum mal vão sair daqui libertos. Aqueles que estavam perdidos serão salvos. Sairão daqui transformados. Sairão daqui abençoados. Porque não é pelo poder que um homem tem, mas é no poder que o Senhor tem. E é no poder do nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor já começou a fazer algo. E já fez em muitas pessoas aqui. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20, diz assim: E passado eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes,
também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? A fé é algo tão importante que ela torna-se algo vital para a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Você é um homem ou mulher de Deus? Para um cristão, aqueles que creem em Cristo, a fé ela é vital, ela é uma modalidade, é um lifestyle, é um estilo de vida que o cristão tem que ter. Porque sem fé, nós entendemos que é impossível agradar o Pai. Sem fé é impossível, não é algo difícil, é impossível agradar a Deus. Se quer agradar a Deus, você chega diante dele em fé. Jesus, por várias e várias vezes, ele chamava a atenção dos seus discípulos e dizia para eles: homens de pouca fé, homens de pequena fé, por que não tendes fé? Isso aconteceu na tempestade, isso aconteceu após uma multiplicação de pães, que os discípulos, Jesus começou a falar, cuidado com o fermento dos fariseus, a doutrina deles, eles entenderam, pão? É porque não trouxemos pão? Vocês não têm fé, vocês têm uma fé muito pequena. Vários e vários acontecimentos, expulsaram um demônio, não conseguiram. Ele falou: geração incrédula, até quando estarei com vocês? O que Jesus está querendo dizer? Até quando aquilo que eu já decidi, já ordenei para que você faça, você ainda vai esperar que eu faça por você? Todo mundo conhece a história de uma enchente, que uma pessoa ficou em cima do telhado, aí veio um barco para salvá-lo, ele: não, Deus vai me salvar. Aí veio outro barco maior para salvar, ele: não, Deus vai me salvar. Aí os bombeiros chegaram com o helicóptero, ele: não, vou não, Deus vai me salvar. E morreu afogado. Depois foi questionar: Deus, por quê? O Senhor não me salvou. Ele falou: mandei barco para você, mandei até helicóptero te salvar. Tem muita gente aqui que nem helicóptero já andou ainda, né? Não voou ainda de helicóptero, foi... Porque existe coisas que é você que tem que fazer. Fala para você mesmo: olha, presta atenção, há coisas que Deus já ordenou para que eu viesse a fazer. A gente precisa entender isso. E essa questão de fé é tão importante, presta bem atenção nisso aqui. Jesus, ele conta uma parábola de uma viúva que ele importunava um juiz iníquo, e ela fala: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Parece até aquelas músicas que é uma ladainha. Já viu aquelas músicas de político? Que passa aquele carro de som, aquele trem fica na sua cabeça. Aquela viúva ficou falando tanto na cabeça do juiz, que ela fala: vou fazer esse negócio, não aguento mais. Jesus conta essa parábola, ele fala assim, e essa mulher conseguiu. Agora o Pai, que ele não é iníquo, ele pode muito bem abençoar aqueles que perseveram em oração. Amém? E uma coisa interessante, que ele fala o seguinte, está lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem vier à terra, será que ele vai encontrar fé? Aqui não fala, será que ele vai encontrar amor? Será que ele vai encontrar gente usando os dons espirituais? Será que ele vai encontrar alguém com dinheiro? Será que vai encontrar alguém feliz? Alguém triste? Não, ele fala: será que eu vou encontrar fé na terra? Há uma grande preocupação da parte de Deus em relação à nossa convicção, à nossa vida com Ele. Se você parar para pensar, muitas das vezes nós andamos mais na dúvida, mais na incredulidade do que por fé. E se nós fomos chamados para andar por fé, Romanos capítulo 1, versículo 17 fala assim: de fé em fé, porque o meu justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Foram aqueles que foram justificados por Jesus. Então nós precisamos aprender a andar por fé. Só que ultimamente nós queremos colocar fé em várias coisas. E a Bíblia aqui ensina para nós, no versículo 23, Jesus fala para os seus discípulos, porque ele passou, ele teve fome, ele encontrou uma figueira, ele olhou para ela, tinha folha, chegou lá, não achou nenhum fruto, e ele falou assim: que não nasça mais nada de você,
Eles foram para Jerusalém. Jesus, ele chegou lá, o povo estava usando o templo para negócio. Ele foi, bateu com o pessoal no chicote lá, pôs todo mundo para correr e falou: não, a minha casa será chamada casa de oração. Ele purifica, o tema é purificou o templo. Ele volta, quando eles voltam a figueira secou de um dia para o outro, rápido. Aí o Pedro admirou, falou: mestre, lembrou, falou: olha, a figueira secou até a raiz. E Jesus falou assim: tendes fé em Deus. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, meu querido, é que todo o seu esforço no reino de Deus, a sua fé tem que ser direcionada para o Pai. A sua fé não é direcionada por nenhum exercício espiritual. Bíblia, ler Bíblia, oração, jejum, imposição de mão de algum pastor, de algum líder. A sua fé é direcionada a Deus. Não adianta nada a gente querer abençoar você se você não quer acreditar em Deus. Porque o que pode mudar a nossa vida é o Pai. E quando nós direcionamos a nossa fé a Deus, nós glorificamos o nome dEle. Entende isso? Jesus, ele estava resgatando as pessoas num sistema religioso, onde as pessoas acreditavam mais no rito, no legalismo, do que no próprio Pai, no Deus. As pessoas acreditam mais na religião do que no próprio Deus. Quando você vai pregar para a pessoa, você vai falar do evangelho para alguém, falar assim: olha, Jesus tem o interesse de restaurar a sua vida e salvar a sua vida. As pessoas hoje entendem que você está querendo que elas venham para a sua religião. Nós não pregamos religião, nós pregamos o evangelho de Cristo Jesus. Religião não salva ninguém. Quem salva é uma pessoa, e o seu nome é Jesus. Por isso que a nossa fé tem que ser nele. Não adianta nada se eu for fazer coisas se eu não crer em Deus. Não adianta nada eu ser abençoado. Deus pode me dar casa, Deus pode me dar carro, Deus pode me dar um emprego, uma família abençoada, uma alegria, um lugar para me visitar e viajar quando eu quiser. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A primeira coisa que nós precisamos preocupar é a salvação da nossa alma, aqueles que ainda não foram salvos em Cristo. Tem muita gente morrendo de medo de contaminação, é claro, espalhou um terror para todo lado aí, e o negócio mata mesmo. Mas pior do que essa morte é você sofrer o dano da segunda morte, que é a separação de Deus. Todo mundo usa máscara, gel, tal, mas a única coisa que garante é a salvação divina, é a proteção do Senhor. Não é a pior coisa morrer. A pior coisa é você não saber para onde vai. Fé em Deus. Mas o texto continua no versículo 23, que Jesus fala o seguinte: porque em verdade lhe digo, se alguém disser a este monte, levanta-te, ou ali fala, ergue-te, e jogue-se no mar, e não duvidar aonde? No coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Olha, amados, muitas pessoas, elas têm fé na mente. A fé dela é uma fé racional. Uma fé 2 mais 2 é igual a 4. Uma fé mental. É uma fé considerada uma fé positiva. Até muitas músicas que nós cantamos, elas são mais músicas motivacionais do que uma adoração a Deus. Preste bem atenção nisso. Parece que você precisa ser alimentado, em vez de você exaltar o nome do Senhor. Eu não sou contra uma pessoa ser positiva, porque é melhor ser positivo do que negativo. É ou não é? Negativo é tão ruim que dá até choque. Tem pessoas que tudo que você fala para ela só entende para o lado errado, a pior interpretação possível. As pessoas andam tão negativo que você conta uma coisa boa,
elas acham ruim aquilo. Se você falar, eu estou com o dedo doendo, ela fala, eu estou com o braço. Se você falar, eu exprimi um caroço na minha perna, ela fala assim, eu quase tive um câncer. As pessoas só andam ruim, só pensam coisa ruim. Você fala assim para um irmão ou irmão, no final do culto quero conversar com você. Ele não presta atenção mais em nada, porque fala, vou levar uma bronca, será que vai ser? O que vai acontecer? Meu Deus do céu, fala agora, senão morro. A ansiedade corrói a vida daquele homem, aquela mulher. Quando alguém liga para você, tem gente que anda tão aterrorizado, tão negativo, que ele recebe uma ligação e fala, pelo amor de Deus, será quem morreu? As pessoas andam negativo. É melhor ser positivo. É melhor ver a melhor coisa, tirar uma boa coisa de uma coisa ruim, do que você afundar uma coisa boa como ruim. Mas, para você ver milagre na sua vida, positivo não resolve. Imagina só, os discípulos no barco, tempestade, Jesus dormindo lá, estava tranquilo, estava de boa, ele sabia que o ministério dele tinha que acontecer, nada ia matar ele mesmo, tentar até matar ele, a Bíblia diz, porque a sua hora não chegou, ele saiu, passou no meio deles, foi embora. Confiança, sabia, tem certeza, tem confiança. Mas os discípulos todos apavorados, aquele trem lá, aquela tempestade todas, imagine todos os discípulos fossem positivos. E começavam a falar, vamos pegar na mão do outro, que vem cá, pega aí. Não está acontecendo nenhuma tempestade, amém? E todos com as mãos seguradas, amém, fecha os olhos para você não ver. Aí de repente o barco começa a quebrar, o barco não está quebrando, acreditem. E eles todos com as mãos segurando um na mão do outro, com os olhos fechados. E de repente as ondas começam a entrar a água dentro do barco. O barco não está afundando. Blu, 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 blu. Acreditem. Nós não estamos morrendo. Morreu. Positivo. Não adianta nada. Jesus não censurou. Falou, vocês têm largado de ser negativo. Jesus falou assim, por que vocês não têm fé? E a fé, amados, não é algo que é misturado com a razão. Às vezes você vai explicar, por que você crê em Deus? Mano, eu não sei nem explicar porque eu creio, eu só creio. É assim com você? Há muitas convicções que Deus coloca no nosso coração, que você não sabe explicar por que disso, onde começou, como que aconteceu. Eu não sei racionalizar a minha fé, mas eu sei dizer que eu acredito, e eu acredito de tal maneira que eu vivo por ela. E é isso que Deus quer gerar em nós, porque não é a coisa mental que vai mudar, não é o poder da mente, é a fé que crê em Deus, que está no seu coração. E Deus quer restaurar uma geração que está acreditando mentalmente, mas Ele quer levar uma geração a acreditar no coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: porque de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Os mandamentos de Deus, amar a Deus de todo o teu coração. Jesus ensina, onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. A questão é muito mais interior, a questão é coração. E quando você coloca o coração na obra de Deus, você coloca a sua vida na obra de Deus. Quando você coloca o seu coração na sua família, eu amo minha família, eu luto por ela. As coisas que você vê, elas não são fortes o suficiente para roubar a sua convicção de que a sua família vai ser restaurada. Talvez a sua causa do impossível seja o seu relacionamento conjugal, seja a criação do seu filho, seja a falta de alegria e de paz na sua casa, seja algo que você está passando fisicamente, uma enfermidade, um problema psicológico, seja o que for. Se você crê em Deus e colocar a sua fé e falar, Senhor, eu creio, e obrigado, porque eu já recebi a minha vitória, e não falar, Senhor, talvez amanhã, não é hoje, eu recebi a minha vitória e eu agradeço ao Senhor. Aí começa a mudar, porque a fé,
ela é algo tão poderoso que ela tira as coisas invisíveis e começa a fazer as coisas ficar visíveis. Eu assisti um filme que tinha um personagem que ele era invisível. Ele tocava nas pessoas, ele fazia as coisas e ninguém via ele. Aí alguém jogou tipo uma farinha de trigo nele, um negócio assim. Ali está ele. A fé é tipo a farinha de trigo, ela vai mostrar as coisas invisíveis e você vai ver as coisas invisíveis tornar-se visíveis na sua vida. É assim que vai acontecer. Porque a fé mental, ela é um positivismo. Mas a fé no coração, ela é uma convicção. Então você não vê racionalmente para você crer. Não é igual Tomé, eu preciso dos meus sentidos para acreditar que Jesus ressuscitou, porque eu tenho que tocar na sua ferida. Essa é uma fé mental. Mas a fé de coração é aquela que você não precisa ver, porque você sabe antes de ver. E é isso que vai acontecer. E Deus, Ele não vai cobrar nada de nós, amados, sem que nós recebêssemos nada dEle. Se Deus vai cobrar que nós tenhamos fé, é porque Ele já deu fé para nós. O problema é que nós não estamos aumentando essa fé, não estamos utilizando essa fé. Não conhecemos o caminho da fé. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. É isso aí, está escrito mesmo. Graças a Deus que Deus me deu o dom de decorar alguns versículos. Estou aperfeiçoando meus dons, né, amados? Então a fé não é você simplesmente ouvir mensagens. Não é você ficar ouvindo pregações simplesmente. É você ouvir uma pregação que fala da palavra de Cristo. Tem gente que prega um monte de coisa. Às vezes você vai comer igual comer peixe. Você sabe que tem peixe que tem mais espinhazinha do que outro, não é verdade? Então você fala, esse aqui só presta você fritar tudo, para estorricar o espinzinho dele. A gente fala espinho, né? Mas é os ossinhos deles. Mas tem palavra que ela é tipo um filé. Fala, nossa, isso aqui é de Deus, porque fala de Jesus. E toda pregação que não fala de Jesus, ela é uma pregação imperfeita. Porque Jesus é a palavra. E é o único que vai gerar fé no nosso coração. E a palavra, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ou ela tem dois cortes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é viva e eficaz, olha lá, porque também, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amados, é impossível não acontecer alguma coisa na vida de um cristão se a palavra entrar na vida dele. Você quer descobrir se a pessoa realmente permitiu que a palavra de Deus entrou na sua vida? Tem gente que está perdendo a bênção por 30 centímetros. Ó, mente e coração. A palavra só fica aqui, ó, sai. Ela não desce. Porque quando ela desce, ela é viva e eficaz. Amém? Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, mente e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela penetra, ela vai passando por camadas. Ela penetra, ele dá o exemplo da espada, que ela penetra juntas e medula. Fala assim, o corpo, até o seu corpo ele é atingido pela palavra de Deus. Ele passa pela sua alma e ela entra no seu coração, no seu espírito, onde há o propósito. Tem gente que precisa todo dia de um combustívelzinho motivacional para ela ficar bem. Se ela recebe alguma palavrinha que é contrária, ela, ai meu Deus, acabou o mundo. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração que você vai ver a coisa mudar.
Porque às vezes você fala assim, não, eu vou orar meia hora hoje. E você ora meia hora, oh Deus, me dá isso, me abençoa nisso e tal. Mas as outras 23 horas e meia, você passa murmurando, não acreditando naquilo que você orou. Mas quando a fé é de coração, amados, preste bem atenção nisso aqui. Quando a fé é de coração, você declara com fé. Porque a boca fala que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de ansiedade, de medo, de dúvida, de incerteza, é isso que vai jorrar da sua boca. Mas se o seu coração foi visitado pela palavra de Deus, você vai falar só a palavra de fé. Aí Jesus fala assim, você vai dizer a este monte. No contexto lá, para os judeus daquela época, dizer para um monte é você tirar um problema, é você tirar uma dificuldade da sua frente. Quando você fala assim, monte, sai daí, vai para lá, é você estar dizendo assim, essa dificuldade que eu tenho vai sair da minha frente agora, e eu não quero mais ela na minha vida. Isso, você só pode fazer isso e funcionar se você falar com fé no coração. Deus, ele ensina Josué, olha, não aparta do livro dessa lei, medita nele dia e noite. O Salmo 1 vai falar também, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e ele será próspero, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, qual dá o seu fruto na estação certa, sua folha não murcha, tudo que faz vai prosperar. Você quer prosperar? Meditar na palavra. Às vezes a pessoa lê um versículo e fala assim, ai, o que é que eu li mesmo? Ah, mas já li, já cumpri, né? Não, não é assim. Nós aprendemos errado. Até para você fazer a prova, você lê várias vezes alguma coisa. Agora, isso que dá mudança e resultado, você vai ler só superficial. A palavra de Deus diz para você meditar. Meditar é você parar, analisar, prestar, remoer. Já viu vaca? Ela come, fica mastigando aquele negócio. Aqui lá também. No hebraico também, meditar significa ficar falando baixinho aquilo. Ficar repetindo aquilo. É uma forma. Aí você vai ocupar a sua mente no presente. E não no futuro com ansiedade, nem no passado com a amargura. Mas no presente com aquilo que vai te dar força e vigor, que é a palavra de Deus. Aí você vai poder fazer igual o profeta. Vale de ossos secos. Vento dos 4 cantos sopra sobre vocês. E vocês vão receber vida. Está na hora de profetizar vida. Está na hora de profetizar, os montes vão remover da sua frente. Está na hora de você começar a declarar e não aceitar mais circunstâncias na sua vida. Valoriza aquilo que Deus tem para você. E você pode fazer isso baseado na palavra dele. O que você quer? Existem várias e várias promessas na Bíblia. Tem gente que fala que existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. Eu sei que existe promessa para salvação. Eu sei que existe promessa para cura. Eu sei que existe promessa para libertação, para prosperidade, para dar coragem para aquele que está medroso, para dar ânimo para aquele que é preguiçoso, para dar enchimento do Espírito Santo para aquele que está vazio, aquele que está frio, aquele que não quer nada com Deus. Parece que vem no culto, parece que vem assim, meu Deus, eu sou obrigado. É igual menino para tomar remédio. Está na hora de mudar isso. Está na hora de falar, Senhor, eu quero voltar a sentir prazer e estar na casa do Senhor. Tem gente que está no isolamento espiritual desde que começou a pandemia. Mas vai no supermercado, vai no clube, vai no festa de casamento, vai num monte de lugar, lá ri, chora, bebe, faz um monte de coisa. Mas a igreja não. O crente, ele tem que ter um combustível: andar no Espírito. Crente flex não funciona. Andar na carne, no Espírito. Você ficar andando na carne, eu vou falar para você. Parece que o combustível do Espírito é tão caro que você quer andar só na carne. Está na hora de mudar, amados. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Imagina você, preste bem atenção nisso, chegar no céu e alguém chegar para você, não vou falar que é anjo, se é alguém que morreu em Cristo, não. Alguém chegar para você e falar assim: ei, irmão, você poderia ter tido uma vida melhor. Você poderia ter
sido livre daquela enfermidade. Você poderia ter ficado liberto daquela situação, daquele pecado que você viveu. Você poderia ter vivido uma vida de alegria, uma vida cheia de paz. Você poderia ter tido uma família muito mais feliz, se você acreditasse no que Deus te entregou. Imagina só. Imagina só pessoas que viveram vidas assim, anos e anos, lutando com problemas, se ele poderia ter resolvido num dia. Basta ele colocar fé no coração e falar: Deus, a partir de hoje tudo muda. Eu creio na tua palavra e a tua palavra diz para mim, ó, isso aqui é promessa. Eu tomo posse dela, eu vou declarar essa palavra, até esta palavra virar uma realidade na minha vida. Mas muitas vezes a gente prefere esperar os outros fazer por nós e nós assumimos a posição. Há coisas na Bíblia que você tem que orar e pedir: Deus me ajuda, Deus me orienta. Mas existem coisas que Deus já entregou para nós, basta tomar posse, tomar postura, largar de ser vítima, largar de ser melindroso e tomar uma postura de fé e falar: não, isso muda hoje, isso muda agora. Deus não me criou para ser uma pessoa fraca, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não encara as dificuldades. Deus me criou para ser o mais que vencedor, e eu tomo posse disso. Deus me criou porque eu sou filho dele. Há uma promessa: eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Tem uma promessa para você em João 1,12: todos que creram receberam o poder de serem filhos de Deus. A melhor paternidade que temos é a paternidade de Deus. Deus nunca vai ter problema com filho. Só com... Ele vai corrigir os que é meio rebeldezinho, mas faz parte do crescimento. Amém, amados? Quem nunca levou uma chinelada aí, né? Merecida. Minha mãe era boa na pontaria. Corria, acertava na nuca. Pá! Ainda apanha. Se correr, você apanhava mais. Quem já viu essa frase? Se correr, vai apanhar mais. Levanta a mão, só para me ver aqui. Obrigado, irmão, confessa mesmo. Mas valeu. E não por isso a gente fica com raiva do pai e da mãe. Quando a gente tem filho, a gente quer fazer o mesmo, não é? Mas preste bem atenção. Tudo é possível ao que crê. Está na hora de você dizer para o monte que está na sua frente: ó, sai daqui. Tá ou não tá? Tá ou não tá, irmãos? Tá na hora ou não tá? Tá na hora, mano. Chega, para que deixar para amanhã? Vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso agora. Chega, eu cansei de ser problemático. Agora eu vou ser um resolvedor do problema dos outros. Amém? Eu cansei de ficar mendigando bênção. Eu já sou uma bênção em Deus e vou abençoar onde que eu for. Eu vou tocar em gente, vai ser abençoado. Eu vou falar palavra de fé na vida da pessoa, vai mudar. Está na hora de mudar, amados. Para que ser essa mesma versão atrasada? Vamos baixar o software espiritual, vamos atualizar, vamos pedir perdão para Deus, vamos passar o antivírus na vida e vamos seguir, amados. Vamos mudar. Você topa ou não topa? Quem topa fica de pé. Fala: está na hora. Até quando você vai depender de algo acontecer para você? Não. Tenha fé. Não, eu já recebi. Tem coisas que você pede, eu estava dizendo isso. Mas tem coisas que você declara. Você não vai falar para Deus que tem um demoniado perto de você e fala: oh Deus, por favor, tira esse demônio dele. Não é assim. Você vai falar: sai em nome de Jesus. É ou não é, irmãos? Ai, pai, eu estou com dorzinho, não sei aonde. Em nome de Jesus, sai agora, dor. Não nasci com você. Há uma palavra de Deus para mim, que o Senhor levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Então para que eu estou sofrendo? Está na hora de ser curado, é agora. Amém, obrigado, já fui curado em nome de Jesus.